Sou Odenir, fui Odenizinho quando entrei, Paulo Reverso e agora pastor Odenir. Eu sou o Sérgio, estou aqui há 47 anos, me batizei com 13 anos de idade. Eu sou a Raquel, estou aqui há 25 anos. Eu vim para cá porque eu casei com o Sérgio, ele já era membro aqui. E a CIB já faz parte da minha vida há muito tempo, porque meu bisavô, meu avô, meus pais, meus irmãos fizeram parte da CIB e há 25 anos eu estou fazendo parte da CIB. Meu nome é Jefferson e eu meio que comecei a frequentar a CIB mais ou menos em meados de 2019. Fui batizado em 62, aos 9 anos de idade. Foi quando eu conheci o Senhor realmente, né? Eu podia dizer que eu nasci na igreja. De uma maneira de dizer, quando a igreja era organizada, eu tinha 1 ano de vida. Fui o primeiro membro do berçário, isso eu tenho certeza, né? O que marca a nossa vida, né, como casal, é ver nossos filhos crescendo na CIB. A gente vê que eles estão crescendo em conhecimento e vê a maturidade que eles têm para enfrentar o mundo. E isso a gente agradece muito aos professores, aos líderes, aos pastores que hoje pastoreiam a vida dos nossos filhos. Antes de vir para cá, para a CIB, eu frequentei muitas igrejas e por muitos anos. E até então eu cheguei a essa conclusão depois que eu conheci a Cristo. Em um desses momentos foi na sala da minha casa, enquanto eu estava sozinho. Meu bisavô, né, foi membro fundador aqui da CIB, e meu avô, Daniel Carvalho, foi o primeiro pastor. Meu pai congregava aqui ele conheceu minha mãe, e eles foram ao seminário. De repente, do nada, eu comecei na verdade, foram 2 pontos. Eu tinha um monte lá perto de casa onde o pessoal costumava ir, e eu lembro que muitos problemas na família, e meu coração estava muito triste, e muito rancor, muita ira, muita coisa acontecendo, muita coisa. E num desses 2 pontos, eu entrei em minha casa, e um dia que eu fui no monte com o coração muito cheio de angústia, eu clamava a Deus, pedindo a Deus para que tirasse, dizendo que era tanta angústia, tanto sofrimento, que Ele me ajudasse. Poxa, Deus me ajuda, é tanta ira, é tanta coisa, me ajuda. É como se a minha alma estivesse pedindo socorro. Eles desejavam que a igreja pudesse expandir e olharam o bairro do Cajueiro como um lugar para começar uma nova igreja. E existe alguma história na época, o pastor não estava muito de acordo e acabaram indo, por isso, querendo formar isso, foram para a igreja do Imburo, orientado pelo pastor Daniel, que era pastor de Carapebus, e do Imburo. E, na verdade, a segunda igreja começa assim no Imburo, mas por orientação do pastor Daniel, que era um homem muito ético, ele disse, não, vocês têm que voltar à primeira igreja, reconciliar lá com eles e depois ir para o Cajueiro. E foi assim que aconteceu. Eles voltaram à primeira igreja e a primeira igreja, então, oficialmente foi a igreja que organizou a segunda igreja batista de Macaé. Ele conta que a igreja aqui começou com 30 membros, bem pequenininha, e eles construíram o antigo templo com esses 30 membros. Um templo que tinha uma capacidade para 1000 pessoas, e ele fala que isso era motivo de muita alegria, porque eles viam o agir de Deus, que apesar de poucas pessoas, você vê que é a mão de Deus mesmo agindo na vida deles naquele tempo. Então eu não sabia que tinha uma igreja que pregava expositivamente a palavra de Deus. E eu tenho mais ou menos essa ideia disso, porque eu começava a ver algumas pregações na internet, e como eu tinha ido a muitas igrejas aqui em Macaé, eu nunca ouvi a palavra dessa forma, e nunca tinha enxergado a palavra de Cristo dessa forma. Então eu falei, Deus, não sei o que fazer, e comecei a conversar com o pastor Tomás Tronco, da Batista Redenção de São Paulo. E falei, poxa, aqui em Macaé não tem uma igreja, eu estava querendo ser batizado, não tem uma igreja que pregue a palavra positivamente, de forma, uma pregação reformada, algo assim. Eu falei com ele. Ele falou, não, tem sim, vou perguntar ao Marcos Granconato. Mas eu acho que tem sim, Macaé, tem sim, já fui aí, inclusive já pregou aí na igreja de Macaé. Aí foi que ele falou, e indicou, se não me engano, a primeira e a segunda igreja batista. Aí eu falei com o Thomas, eu falei, Thomas, eu vou procurar o endereço direitinho. Aí eu comecei a vir para cá. Foram várias famílias que formaram esta igreja
parte eram membros da primeira igreja e outros membros da igreja de Carapebus. Não sei se havia algum do Imburo, mas da igreja de Carapebus, de onde vinha o pastor Daniel Carvalho de Almeida, que passou a ser o primeiro pastor desta igreja, né? Um versículo que reflete muito a nossa igreja, a amada igreja, está lá em 1 Coríntios 10, 31, que fala assim: quer comam ou bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso a nossa igreja faz muito bem. 1 Timóteo 3,15, se eu não me engano, que fala para que se eu tardar, saiba como deve se proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É isso que me traz à memória, porque foi onde verdadeiramente eu costumo dizer isso para muitas pessoas. Cara, vai lá, congrega, vai lá com a gente na Segunda Igreja Batista, porque eu acho que eu nunca ouvi uma forma tão graciosa, verdadeira e genuína de se pregar a palavra de Deus. Eles são muito bíblicos no que diz respeito ao ensinamento da palavra. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Foi este versículo que norteou a minha ida para o seminário, norteou minha ida para missões. E missões, eu cheguei à conclusão desde o início do ministério com o segundo versículo, que era: ninguém tendo posto a mão no arado e olhando para trás é apto para o reino de Deus. Está em Lucas 9:62. Eu decidi me dedicar tempo integral ao ministério.